Olá, muito boa tarde, seja bem-vinda a mais um programa Conversa de Mulheres e sempre é um prazer estar aqui consigo às tardes com estas conversas maravilhosas com mulheres inspiradoras. Hoje acredito que vai ser mais uma conversa fantástica. Vamos ter connosco a Joyce Nogueira, autora do livro Devolve Minha Vida. Já está a ver que tem aqui o accent, que não é accent, mas é o sotaque brasileiro, né? Devolve minha vida, qualquer coisa assim, mas que é empreendedora, empresária, técnica de apoio a vítimas de violência doméstica em Portugal, que nos vem falar um bocadinho aqui de gestão emocional, esta área tão importante. E aqui também um tema que é um bocadinho o que fala no livro de como resgatar a vida dos traumas. Aqui este conceito que os traumas que as pessoas sofrem, que vivem, que acontecem de alguma maneira, é como se fizessem refém a vida de alguém, a pessoa não consegue prosseguir e continuar, e como é que se pode ir ali e pagar aqui alguma coisa para ter a nossa vida de volta. Acho que vai ser um programa muito interessante, temos aqui uma pessoa muito cheia de vida, vocês ainda não o viram, não é? Só se já foram às redes sociais, e seria muito bem feito se já o tivessem feito, mas então vamos hoje falar então sobre gestão emocional, conhecer aqui esta autora e esta mulher, porque já sabe que aqui nós gostamos de conhecer as histórias, de saber de onde é que vêm todas estas vivências, são muito importantes. Lembrar então só as nossas redes sociais, Facebook, Programa Conversa de Mulheres e Conversa.mulheres no Instagram, pode seguir, pode partilhar, estou gaga, partilhar, falta a Cláudia, já sabem, falta a Cláudia, eu fico gaga, tenho que falar muito tempo seguida sozinha. E o meu cérebro, então, pode partilhar, pode fazer o seu comentário, pode dar o seu gosto, like, porque ao fazer isto está a fazer chegar o projeto destas mulheres cada vez mais longe. É aqui uma questão de sororidade feminina, é uma questão de fazer sem nenhum custo, está a dar apoio, não é? Está a validar um projeto. Sempre o digo também, não tem que o fazer com todos. Nós temos aqui convidadas tão variadas, às vezes sobre um mesmo tema temos várias abordagens e vários pontos de vista, portanto, exatamente porque se calhar vai empatizar com uma e não empatizar com outra, tudo certo, por nós tudo tranquilo. A ideia é mesmo dar a conhecer aqui várias versões, vários olhar sobre a mesma coisa, mas quando empatiza, quando aquela convidada até lhe fez aquela lagrimita no canto do olho, que eu sei que às vezes acontece, não é só a mim, quando isso acontece, por que não, então fazer o seu like, seguir essa convidada, porque ao fazer isto está a dar força a este projeto. Saiba também que temos o nosso canal do YouTube, da Curiacos TV, onde estão variadíssimas playlists, e nós agora no programa Conversa de Mulheres até temos duas playlists diferenciadas. Temos aquela que vai até ao final de 2023, tem cerca de 500 e qualquer coisa programas completos, portanto vai ver a Cláudia, em alguns eu ainda nem sequer estou porque não tenho os primeiros, vai ver a Cláudia cabelo para cima, cabelo para baixo, não é? Cabelo escuro, cabelo claro, já sabe estas coisas todas, tem imensos projetos, receitas, imensas coisas, e tem então esta nova playlist desta segunda temporada do programa Conversa de Mulheres, que começa agora então em 2024 e que já vamos aqui no programa 89. Hoje estamos aqui a fazer o programa 89 deste ano só. Portanto, já sabe, duas playlists. Ao ver, ao gostar, ao achar, eu conheço uma pessoa que precisava de saber sobre este assunto, então partilhe aqui o link do YouTube, já sabe, cerca de 15 dias depois de passar na TV fica disponível, então partilhe para que possamos então chegar a mais pessoas. E dito isto, e dado que já falei tanto, não é? Vamos então passar um separador para eu vos apresentar a nossa convidada de hoje. Até já! E então, como eu já referi, dar as boas-vindas à Joyce Nogueira, casada há 21 anos, só aqui já merece aqui um prémio, mãe de 3 filhos, temos até aqui hoje uma filha, empreendedora, técnica de apoio a vítimas de violência doméstica em Portugal, formadora, oradora, líder, e aqui também acompanha muitas pessoas em percurso clínico. Vamos aqui saber. Seja muito bem-vinda. Ora, muito boa tarde. Obrigada, Ruth. Que alegria estar aqui com você. E que alegria recebê-la. Porque já andávamos aqui a tentar marcar esta entrevista há um tempo. Desde o ano passado. Desde o ano passado. Queria ir para outra playlist, não para a deste ano. E já entrou na temporada nova. Porque é aqui uma agenda muito cheia, não é? É. E o ano passado foi foi quase que um ano em que eu parei muitas das atividades para me preparar para esse novo percurso.
Pronto. E foi muito bem. bom. Foi muito bom, então. Então, falámos aqui já muitas coisas sobre si, mas gostamos de conhecer as nossas convidadas. Esse sotaque já estamos a ver que nasceu no Brasil. Ou não? Ou nasceu cá e... Nasci no Brasil e já vivo cá em Portugal há 20 anos. Há 20 anos, portanto veio muito pouco depois de casar, mais ou menos. Muito pouco. Com a minha primeira filha com 1 ano e meio. É esta que temos aqui hoje. De 22 anos. Eu fiquei impressionada, não é? Uma filha já grande, já um mulherão. Então, nasceu onde? No Brasil onde? Eu sou do estado de Goiás. Anápolis é uma cidadezinha assim, muito próxima à capital. É uma delícia, uma cidade que tem vários climas, que nós conseguimos... muito parecido com São Paulo, porque nós conseguimos acordar pela manhã com um friozinho, passar por um calor do dia e à noite aquela tarde mais serena, mais gostosa. É? Aqui há alguma estação que pareça com essa, assim? Primavera. A primavera. A primavera, sem Aquele dúvida. friozinho de manhã, o calor à tarde e depois há... À noite já refresca mais um Já bocadinho. frio outra vez. É que nós é frio, primavera, depois o final da tarde é muito frio. É muito parecido com a Anápolis. É por aí. É isso. E como é que foi aqui a sua infância? Tranquila, não tranquila? Vem-nos falar de traumas, portanto, calculamos que conhece. Só fala, Joyce, esqueci-me de dizer em off, mas digo sempre, hoje digo em on, é gravar para toda a gente saber, que eu sempre digo às nossas convidadas, se eu perguntar alguma coisa que não queira responder, à vontade para dizer... Eu posso dizer. Pode pular a pergunta. Mas eu acho que não. Sim. E como está no livro, né, eu me senti atraída pelo desejo de contar a história justamente porque eu acho que quando nós ouvimos histórias em que nós nos vemos nessas histórias, elas nos servem também como uma âncora, como um espelho, elas nos servem como uma inspiração. A minha infância foi marcada por muitas experiências estranhas. Elas foram... eu sou filha do meio. Que dizem logo os psicólogos que é o pior de todos. É o pior de todos porque não é nem o filho mais velho sobre quem se tem as expectativas todas, nem o filho mais novo. Exatamente. Sobre quem... E estamos ali quase que amparando os dois lados, não é? Sim, chega uma fase da vida em que nós estamos amparando. Não dizem que os filhos... dois Eu não lados. sei, porque eu sou filha mais velha, não é? Mas dizem que o filho do meio nunca sabe muito bem e fica assim um bocado perdido aqui no... Há talvez uma perdazinha de identidade pelo caminho lá. Talvez não pelo próprio indivíduo, mas pela carga de comparação que os outros exercem, que os outros colocam, quase que uma forçação de comparação. Uau, olha o cabelo. Ah, mas esse tem um tom de pele. Ah, mas essa é mais inteligente. Não, mas esse tem uma desenvoltura, e sempre comparando o do meio com os extremos. Portanto, tem duas comparações, não é? O mais velho, que normalmente é o que desbrava o caminho, e o mais novo, que é sempre o mais protegido, nunca a culpa é dele, não é? Exato. Mas sabe que há um detalhe aqui, Ruth, e que eu até digo, porque assim, se nós colocarmos aqui o meu irmão e a minha irmã para contar a mesma história, eles têm outras diferentes. A visão é completamente diferente, porque nós contamos as nossas histórias a partir do nosso ponto de vista, a partir da interpretação emotiva. Da interpretação emocional que nós levamos. E essa carga, ela é única. Por isso que é tão bom ouvir histórias, não é? É verdade. Eu agora estava a pensar nisso do meu irmão, espero que ele não se chateie. Ele também não vê o programa. Se ele que veja para vir os nossos parentes geralmente não veem as nossas coisas. Venha para ver, mas a minha mãe vê. Mas é engraçado, porque eu cresci, sou a irmã mais velha, e sempre achei o meu irmão é aquele miúdo que sempre fez tudo bem. O meu irmão começou a andar de bicicleta cedo, o meu irmão pintava bem, o meu irmão era o menino que se tinha que proteger, eu sou um bocadinho assim, meio sem jeito. E eu sempre cresci com aquela ideia, ele faz sempre tudo certo, eu tenho outro feitio, não é? E não assim há tanto tempo que tive a consciência que do outro lado ele via de outra maneira. Uau, não é? Olha isso. Que ele, já há muito adultos, não é? Já cada um tem a sua vida, família, não é? O meu irmão já tem filhos grandes, mas essa ideia de que ele via, eu era a irmã certinha, porque eu era a irmã que estudava. Ele era não tão... Uau. Ele via outras coisas. Eu era a irmã que nunca tinha medo, mas eu disse-lhe, mas eu nunca tinha medo porque eu era a mais velha e não podia mostrar medo. Eu não podia mostrar medo a ti. Se tivéssemos os dois com medo, como assim? Nós somos filhos de pais separados, então eu costumo dizer que as nossas várias famílias, a pessoa comum éramos nós os dois. Então é muito engraçado isso que está a dizer, porque é mesmo verdade. É mesmo. A pessoa que viveu ali ao nosso lado, com as mesmas histórias, pode ter olhado de uma outra
a perspectiva Exato. completamente Quando nós diferente. vamos fazer uma intervenção com casais, o interessante é perceber isso. A visão que um tem e o outro tem da mesma situação, Sim. não é? E sermos imparciais diante de duas visões para que as duas se casem. Porque na realidade, se as pessoas estiverem bem, as duas são verdadeiras, não é? São verdadeiras de maneiras diferentes. Exatamente. E então, só aqui para fazer um ponto de situação, estamos aqui a conversar hoje com a Joyce Nogueira, autora de um livro Devolve Minha Vida. Vamos falar sobre gestão emocional, já estamos a entrar aqui no tema, ainda não conseguimos muito bem saber tantas coisas, mas estamos a entrar neste tema, portanto fique connosco aqui até ao final. Então, esta infância... O que é que foram as coisas estranhas que nos pode contar? Viu algum OVNI, alguma coisa assim? Quase. Quase viu um OVNI. Não vou entrar muito detalhadamente nessa parte, porque... Só no que quiser, e também não queremos tirar o prazer do livro. O foco, não é? Exato. Porque tem também um panorama de questões espirituais, não é? Uhum. E emocionais, socioemocionais, emocionais. Mas se tivermos uma palavra que marque para mim, a minha infância, a palavra é rejeição. Rejeição. É o que sentia. Exato. Porque refere aqui que vem de uma família simples. Simples. Portanto... E é interessante porque a rejeição, o nome eu só consegui destacar depois, já com mais idade, porque, entretanto, vem nesse misto, não é? A rejeição, ela passa pelo sentimento de abandono, pelas comparações, como nós já havíamos falado. Sentimento de abandono porque teve algum pai que não estava presente? Em uma fase da vida, ele precisou trabalhar fora e ficava muitas horas, muitos dias, às vezes meses ausente. E é numa altura que ainda não se compreende que é necessário. Exatamente. E depois essa fase da criança, que é mais ou menos dos 7, 6 anos até os 15, 16 anos, que a nossa identidade está sendo marcada, não é? Uhum. E nós precisamos de uma referência segura, nós precisamos de uma estrutura familiar que nos dê condição de termos limites, mas também de termos apoio, né? De termos uma abertura, mas também termos alguma censura. E a minha mãe, por muitos anos... Isso é muito... Hoje em dia, a censura é uma coisa que ninguém gosta de falar, não é? Pois é, e é tão necessária. É tão necessária. Que alguém nos diga que supostamente isso não é o que é o educado fazer, não é? As duas coisas são necessárias. As duas coisas são necessárias, porque uma liberdade em excesso pode se tornar em libertinagem, não é? E uma censura em excesso pode se tornar em opressão. Então, os extremos são sempre complicados, é importante ter o equilíbrio, né? A gente chegar no equilíbrio, claro que não há perfeição, não é, Ruth? Não há famílias perfeitas, não existem famílias perfeitas. A minha família é perfeita na sua imperfeição. Exato. E todas as famílias são loucas à sua maneira. Exato. E toda loucura faz parte do ser humano, né? Quando nós estávamos estudando, ainda na faculdade, aqui eu me formei na Lusíada, e eu tinha um professor muito maluco, e ele era psiquiatra também, e ele dizia assim, o DSM é uma delícia, porque... O DSM é o livro de diagnósticos de saúde mental. Ok, pronto. E ele eu faço dizia... muitas perguntas, eu sou com mais de Claro, 5 anos. claro. É que para nós esses termos são habituais. Porquê? E quando? E aonde? Eu sou mais ou menos assim. Prepare-se, que ainda faltam uns minutinhos. E ele dizia assim, é uma delícia o DSM, porque eu vou folheando o DSM e vou me vendo em todas as páginas. Sim. E é mesmo assim, todos nós temos uma loucura, um bocadinho de todas as loucuras, né? E toda família imperfeita é perfeita na sua imperfeição. E o gostoso é nós percebermos que até mesmo os nossos traumas, vamos supor, eu tinha trauma por causa do tom de pele, por causa do cabelo. Por causa do tom de pele? Por causa do tom de pele, Explique-me lá qual é que era o Porque a minha irmã nasceu branquinha do cabelinho loiro. E aí as comparações eram, ai, que linda, tão loirinha, da pele branquinha. Oh, meu Deus, que cabelo difícil. Então e o seu irmão? Meu irmão já é moreno também, ele é mais moreninho do cabelo mais lisinho. Portanto, nasceu com a pele mais escura e o cabelo mais mais pergunta-me se eu trocaria esse tom de pele hoje por outro. Tem um tom de pele Nunca. Mas a infância... Eu trocava consigo se eu pudesse. Está a ver, Ruth? Que eu sou branca, cor de frango. Só que a forma com que a nossa mente, a forma com que as nossas emoções absorvem as informações nos períodos de formação da identidade. Porque é isso que é importante nós percebermos. O desenvolvimento do ser humano, o desenvolvimento da criança, nós falamos de períodos ótimos de maturação.
né? Então, são períodos em que nós vamos interpretando as coisas com mais clareza, com mais verdade, com mais realidade. E há momentos em que as coisas têm um peso mais negativo. E isso por quê? Por causa do ambiente. Então, vamos lá. Eu tinha O que teria dito à Joyce pequenina para ser diferente? Eu diria a ela, olha, fala para esse pessoal ir passear. Haveria alguma E vai ser feliz. Haveria alguma maneira de dar aqui um reforço positivo, alguma coisa, não sei se chama assim? Sempre, eu diria para ela, Joyce, você é linda como você é. Porque, por exemplo, eu tenho o meu filho, aqui para quem nos segue todos os dias, sabe que o meu filho, nós temos 3 cores lá em casa. O meu marido é mais escuro, eu sou branca desta cor maravilhosa e o meu filho é no meio, não é? E eu digo sempre que ele tem a cor do chocolate, não é? E brincamos que ele ao é leite. chocolate Ao leite. Exato. O pai é o chocolate mais preto, mais amargo. O pai é muito mais doce que eu, mas isso não tem nada a ver. Mas foi uma coisa que eu notei com ele logo desde pequenino. Quando ele percebeu que a cor dele não era igual, eu perguntei, mas não é igual à de quem? Porque cá em casa toda a gente tem uma cor diferente. Tu vais à casa dos avós, todos têm uma cor diferente. Tu vais à casa dos outros avós, todos têm uma cor diferente. O racismo, eu acho que para uma criança, ele está muito ligado à tonalidade, à entonação da voz, aos olhares que se fazem, porque a comunicação ela não é só verbal, não é, Ruth? Uhum. A comunicação ela é muito não verbal. O olhar, o carinho, o afeto, a forma com que se fala. Sim, mais do que às vezes do que aquilo que se diz. Né? Exato. Apesar de que há estudos, depois se o pessoal em casa quiser procurar, há estudos que falam sobre o racismo inconsciente nas crianças. Que é o que é isso? E há um estudo com bebês, com bonecos negros e bonecos brancos, em que as crianças, na maioria, rejeitam os bebezinhos escuros. Pois. Por isso é que também é importante cada vez mais termos bonecos, não é? Aqui com as várias cores. Com as várias cores. Porque o racismo, ele pode estar ligado a muitas coisas, não é? Não é a minha área de atuação, sim. Não consigo falar com muita precisão, mas há uma inconsciência consciente. Pois. Já marcada quanto a isso. Coisa que fica aqui dentro. E essas questões das comparações... Desculpe, nas tribos da África, em África, onde toda a gente é escura, o branco também é mal visto, porque há tempos falámos aqui sobre o albinismo, aquelas crianças que nascem sem cor e que em África aquilo é visto de uma coisa como eles escondem-nos, eles não os deixam sair, porque é uma vergonha. Eles são os menosprezados, eles são os criticados. Eu atendi. Falámos aqui. Eu atendi em gabinete um rapaz nessa história, que era albino, nascido em uma família negra. Pois. E foi alvo de muitas críticas, de bullying na escola. Sim. Não é? Muito, muito complicado. Tem um programa para verem, Canimambo, chama-se Associação Canimambo. Eu penso que meio-finais de 2023 que os recebemos aqui. Olha aí, ótimo, ótimo. Então é isso. E ao crescer, o que foi acontecendo? Como havia essas comparações, e depois como criança, é aquilo que você disse, eu via os outros melhores do que eu, então eu carregava em mim uma necessidade de fazer com que os outros gostassem de mim. E ao perceber isso, já na fase adulta, que eu me permiti viver isso durante tanto tempo, trouxe-me uma necessidade, trouxe-me uma urgência de transformar a minha mentalidade. A minha mentalidade precisava ser transformada não somente para mim, mas para que eu também pudesse educar os meus filhos, para que eu pudesse trazer... Porque eu lido com pessoas não só na área da psicologia, mas eu atendo pessoas já há muitos anos. Desde os 18 anos eu sou líder de pessoas, líder de jovens, líder de mulheres, líder de casais. E ter essa necessidade, ter essa urgência fez com que eu me encaminhasse para a psicologia. Okay. Primeiro que o meu discurso não era o que muito... imaginava fazer em pequena, tinha aqui algum alvo? Eu tinha o desejo de ser médica. Ser médica, ok. Por causa do desejo do meu pai. E foi muito interessante. O seu pai queria que fosse médica. Queria. E eu acabei me vendo uma médica durante muitos anos. E depois, quando eu fui tirar o curso de enfermagem... tirou o curso ainda de enfermagem. Ia. Ainda bem que não fui. Faltavam 3 pessoas para eu fazer a inscrição, acabaram-se as vagas e eu fui para a área contábil. Contabilidade?
imagina só, eu que sou das áreas sociais fazendo um curso Sim. da área matemática, quase infartei. E conseguiu fazer? Terminei. Terminou? Pronto, então terminei. parabéns. Era um curso técnico, terminei. Tinha que terminar, terminei. E depois de 11 anos... Mas não gostou? Gostei. Eu me amoldo muito fácil as coisas. E foi trabalhar nisso? Como é que foi? Fez o curso? Eu sempre trabalhei na área... Olha, o meu percurso profissional, ele começou com vendas. Então, de vendas... Eu acho que todos os brasileiros sabem vender. Isto é uma teoria que eu tenho, não sei se é verdadeira. Mas todos falam tão bem, todos têm aquele... É como quase que a gente já ouvisse uma banda sonora quando falam. Tem aqui um jeito muito... Um jeitinho, um gostinho. Eu acho que nós só perdemos para os árabes. Sim, provavelmente. Mas eu acho que já vêm com uma banda sonora incorporada a qualquer coisa. Mas depois, o que me encantava nas vendas era lidar com pessoas. Era ouvi-las, era ver as suas necessidades. E depois, não é? Daí eu fui indo para a área de formações. Foi trabalhando e estudando ou não? Fui trabalhando e estudando. Portanto, no Brasil, começa a se trabalhar muito cedo, Ruth. Sim. Com 16 anos, nós já podemos trabalhar com carta assinada, com contrato de trabalho, né? Isso é denominado um estágio profissional, só que eu ainda comecei antes. O meu primeiro negócio, eu tinha 11 anos de idade. Negócio? Negócio. O que é que vendia? Produtos cosméticos. Pronto. 11 anos. 11 anos. Portanto, este espírito empreendedor está lá desde sempre. Exatamente. Porque isso foi imprimido em mim pelo meu pai. O meu pai me levava para as reuniões de marketing de rede, que ele também gostava muito. E aquilo encantava os meus olhos. Eu falava, gente, é possível crescer de alguma maneira. É possível desenvolver, é possível... Né? Então, como é que uma pessoa que desenvolver, ver-se a empreender, pensa em ser médico? Porque é uma coisa tão... Porque foi uma imposição, um desejo do meu pai e olha só o traço, não é? Quando nós temos a necessidade de aprovação por causa da rejeição, nós vamos querer fazer o que o outro quer. Sim. Então, esse querer não era meu. E até eu descobri que esse querer não era meu, eu quase entrei por ele. Porque há muita gente que não distingue o que é o querer do outro do seu, não é? Exato. Para distinguir, nós precisamos descobrir as raízes emocionais. O que é isso das raízes emocionais? Que são essas questões das vivências. Então, se eu tinha esse bloqueio, se eu tinha essa síndrome de rejeição, era uma raiz. Essa raiz vinha de onde? Das comparações. Comparações externas e das comparações pessoais. E depois que eu ia dizer, eu acho que eu saltei, é a questão da ambiência. E eu vivi sendo criada pela minha mãe, e a minha mãe ela tinha depressão. Só que há 30 anos atrás, há 35 anos atrás, não se falava de depressão como se fala hoje, não é? A depressão nem era considerada. Eu me lembro quando Portugal lançou uma propaganda, um comercial que dizia, a depressão dói. Lembra? Sim. E eu achei o máximo, porque a minha mãe tinha dores físicas, dores emocionais, ela gemia e ninguém sabia por quê. Tamanhas eram as dores que ela carregava. Então, uma criança assim, não é? Que vê uma mãe chorando, que vê uma mãe sempre deprimida, que vê uma mãe trancada no quarto e ninguém sabe o porquê. E quem é que tomava conta de vocês? Porque o pai estava fora. Ela tomava conta, mas isso ia se desenrolando, não é? E depois a minha irmã mais velha, e tinha a escola, e nós chegávamos. Ela nunca deixou de cuidar de nós, mas nós sempre percebemos a tristeza no olhar dela, nós sempre percebemos a angústia. E agora, há pouco, ela faleceu ano passado. Lamento. Sim, vai. E eu me lembro da última conversa que nós tivemos e nós falávamos, mãe, eu disse a ela, falei, mãe, a depressão que a senhora viveu foi descoberta há muito pouco tempo. Então a senhora não pode se culpar. Claro. Não há culpas. A senhora deu o melhor. A senhora conseguiu criar da melhor forma. A senhora conseguiu ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor amiga, que pôde ser mesmo vivendo tudo o que viveu. Porque realmente a depressão é uma das perturbações
mais doloridas que um ser humano que as pessoas não dão muito valor às vezes a esta questão da saúde mental, não é? Até porque a depressão não é só sentimental, não é? Sim. A depressão não é só emocional, a depressão ela é fisiológica. E sempre que eu vou atender alguém que tem um sintoma depressivo, e eu não gosto de rotular, eu acho que eu não posso dizer você é depressiva. Não, você está a passar por uma depressão. Por uma fase. Por uma fase mais deprimida. E essas pessoas, elas precisam observar se há realmente alguma anomalia, alguma disfunção hormonal, alguma disfunção neural, alguma questão externa, interna, acontecimentos, que é o que o Devolve Minha Vida diz, né? Passei por uma fase em minha vida que os meus pedaços foram sendo deixados pelo caminho. E para que isso seja restaurado e para que eu possa viver uma nova vida, eu preciso ir buscar o que se perdeu. E geralmente quando nós falamos com pessoas que passaram por traumas, que passaram por situação de violência doméstica, um dos pilares que eu gosto de levantar nas sessões é exatamente este. Vamos recuperar o que se perdeu? E às vezes não há muita coragem, não é? Às vezes não apetece muito mexer nessas feridas, não é? Que dói um bocadinho. Mas uma questão que eu levanto também é: dói mais ficar com essa ferida do que sará-la. É verdade. E queria aqui fazer uma nota daquilo que falou, porque diz que disse à sua mãe que há uns anos não havia, não havia o conhecimento que há hoje, não é? Portanto, se hoje estivermos a ser assistidas, se alguém nos estiver a ver, que sente que está assim, para ser melhor mãe, para ser mais presente, é preciso buscar ajuda. Com certeza. É uma coisa que nós falamos aqui muitas vezes, sem vergonhas, sem nada. Vá ter, olha, com a Joyce, ainda nem falámos do que é que faz já hoje em dia, mas procura uma pessoa, um psicólogo, um psiquiatra, pronto. Aqui o que for, vá ao seu médico de família, se for preciso começar, e dizer que não está bem, não é? Sim. E que entenda que pode haver uma ajuda e que pode às vezes começar por ser coisas físicas que podem ser ajustadas para isto melhorar. Sim. Pode até se tornar polêmico o que eu vou dizer agora, e eu dou graças a Deus de não ter me tornado médica, mas sim psicóloga, porque se eu vou a um médico de família e dizer que eu tenho sintomas, poucos são aqueles que irão me direcionar para a psicologia. Irão me direcionar para a farmacologia. E uma depressão, na maioria das vezes, nem vai precisar de uma farmacologia. Apesar de que deve ser algo tratado de forma multidisciplinar. O psiquiatra, o médico, o terapeuta, não é? Mas na maioria das vezes nós só precisamos encontrar as raízes. Do que é que se passa? Então, Joyce, só aqui fazemos aqui um saltinho, mas só para saber então qual é que é a sua formação profissional hoje. Sou psicóloga clínica. Eu acho que as pessoas, eu não referi e por isso acho que porque ia haver aqui toda esta história, mas acho que é importante. Portanto, entretanto, na sua formação faz a contabilidade. Passo pela contabilidade, pela parte do comércio, o empreendedorismo na área dos cosméticos, passo como formadora também na área dos cosméticos aqui em Portugal durante 14 anos e, juntamente com isso, lidando com pessoas na área ministerial, não é? E daí a necessidade de ter uma formação para que não ficasse apenas a nível ministerial, mas que fosse também para um nível profissional e que pudesse alargar as fronteiras. E então aqui em Portugal faz esse curso de psicóloga? Fiz aqui, na Universidade Lusíada, é uma delícia. Sem fazer propaganda, mas olha... E fez concurso à ordem? Fiz concurso à ordem. Portanto, é psicóloga pela ordem? Exatamente, sou psicóloga pela ordem dos portugueses. E a violência doméstica, essa história da violência doméstica entra para mim aí, exatamente no mestrado, quando eu faço o mestrado, o estágio do mestrado, o primeiro ano eu faço numa instituição contra a violência doméstica e quando eu vou para o estágio da ordem, eu continuo recebendo o convite dessa mesma instituição e permaneço ali por mais um ano e depois continuei ainda mais um ano após a formação com a ordem, que foi assim para mim um divisor de águas, poder conhecer a realidade do que é a violência doméstica e da gravidade deste ato em Portugal, principalmente porque até 2017, e acredito que até hoje, continua a ser, esses dados são de 2017, mas acredito que não se mudaram,
A violência doméstica é o terceiro crime mais denunciado em Portugal. Agora vamos lá. Se é o terceiro crime mais denunciado, é um crime dificílimo de se denunciar. É verdade. Não é? Nos imaginemos denunciando o nosso marido. Nos imaginemos denunciando o nosso filho. Pois. Qual mãe vai denunciar seu filho? Mas há muitos casos de violência doméstica que são com filhos, os maridos já sabem, e há bocado referi-me em off também de homens, não é? Os homens são vítimas de violência doméstica. Há muitas mulheres que maltratam fisicamente, psicologicamente, financeiramente. Pois. Porque a violência doméstica ela não é somente um ato físico, é psicológico, é financeiro, é social. E há muitos homens que sofrem. Muitos homens, e graças a Deus já pediram ajuda. Ainda bem que já estão se porque para um homem, inclinando a pedir ajuda. Nós falamos sempre aqui muito do lado das mulheres e claramente um homem normalmente é fisicamente mais forte, tem sempre essa questão. E normalmente é o homem que tem mais dinheiro, portanto, há todas estas questões que já sabemos que normalmente acontecem. Mas um homem que sofre de violência doméstica também, eu acho que deve ser mais difícil assumir que isso está a acontecer, porque é um homem, como é que eu vou ali explicar que isto está-me a acontecer? Sim. E as autoridades... E tivemos um caso muito mediático, não é? Que aconteceu com o Johnny Depp, se não me engano. Acho que é o Johnny Depp. É o Johnny Depp. Que aconteceu com a mulher dele e que foi descoberto assim no tribunal porque ninguém acreditava que ele sim, até que houve uma gravação e tudo, pronto. E deve ser muito difícil, não é? É muito difícil. O que eu ia dizer é que as autoridades estão sendo formadas em Portugal para receber esse tipo de denúncia. Porque já houveram vários casos em que as vítimas saem envergonhadas da delegacia. Pois, da esquadra, assim, não é? Da esquadra, não é? Então, várias questões. Diga lá, mas você, desse tamanho, apanhou. Não, mas tem certeza, não é? E desvaloriza, há uma desvalorização do ato, há uma brincadeira, não é? Leva-se como um sentido de não foi bem assim? Será? E tal. E quando nós vamos ver, são questões traumatizantes, são questões que tiram a autoestima, que retiram a própria identidade, fica anulada, porque um homem onde a mulher se impõe a ponto dele temer falar... Sim, é já muito grave, pois claramente. Claramente não é muito fácil. E hoje estamos aqui para falar um bocadinho sobre gestão emocional. De que maneira é que saber gerir as emoções pode ajudar a que este percurso não seja este percurso cheio de traumas, cheio de coisas que ficam por ali presas, que depois têm que se resgatar e perdidas? Primeiro, acho que o primeiro passo é nós sabermos o que são emoções, não é? E sabermos que nós temos questões que todos nós somos iguais. Todos nós temos as 5 emoções primárias. A alegria, a raiva, a tristeza, a repulsa, o medo. Né? Todos nós temos essas emoções. E nos conhecer, buscar entender o que nós gostamos. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu faço porque eu quero. O que eu estou fazendo para agradar o outro. Por que eu quero tanto agradar essa pessoa? Qual ganho primário eu tenho com esse meu comportamento? Qual ganho secundário está implícito na minha capacidade de suportar o mal? Então, ter o autoconhecimento é o primeiro passo para uma gestão emocional. E que pode ser ensinada desde logo, desde muito cedo. Como deveria ser ensinado nas escolas. Sim, não se aprende nada sobre gestão emocional na escola. Eu fiz uma intervenção, Ruth, nós fizemos, a ADIME é o Centro de Atendimento, né, uma IPSS, é um Centro de Atendimento contra a Violência Doméstica, e nós tínhamos um projeto no Porto. Em off, sim. Nós tínhamos um projeto de intervenção nas escolas, onde nós falávamos... Teríamos muito gosto em receber aqui essas mulheres. Claro, eu indico, com certeza. Eu faço o convite. Sim. E se elas quiserem, até venho junto. E nas escolas nós íamos fazer a intervenção contra a violência, dizer o que é a violência no namoro, o bullying. E depois nós decidimos inserir no projeto dois módulos sobre inteligência emocional, para que as crianças pudessem ter a capacidade de
pensar sobre o que sentem. Mas por que eu estou tendo essa explosão de raiva? De onde é que vem essa raiva? Mas é uma coisa que não se fala muito em casa, não é? Pois e não. que se deveria falar. Se deveria. Porque os miúdos vão ter, não é? Vai acontecer, eles vão ter, como há bocado dizíamos, que às vezes têm que ser contrariados, não é? Não pode ser sempre tudo. Mas nós temos que ensinar a lidar com aquilo. As crianças hoje em dia têm muita dificuldade em lidar com o não. Exatamente. Não é? Com a frustração. Com a frustração, com o não, com o tempo que demora as coisas. Com o tempo, Ruth, o tempo se tornou algo difícil de uma criança suportar, esperar. Sim. Como esperar? Descansar. Vamos desligar para a gente descansar? Primeira pergunta, eu vou fazer o quê? Exatamente. Mas descansar. E agora? Fica ali quase com um tédio. E agora, o meu filho fica, e agora? Mas agora vai assim, ai rapaz, por favor. Inventa qualquer coisa. Exato. Já treinar as nossas crianças, e não só as nossas crianças, nos treinar a aquietar a nossa alma, né? A alma está ligada às emoções. Aquietar as nossas almas. E o Mindfulness, que é uma técnica, é um método, né, para nós aquietarmos a nossa alma, para nós descansarmos os nossos pensamentos, fala sobre isso, sobre o viver o agora, sentindo todas as sensações possíveis. Quando eu vinha agora do Porto para cá, para ter com vocês, eu vinha pensando sobre isso. Eu falei, eu quero entrar naquele lugar e quero sentir tudo que eu posso sentir. O que eu vou sentir? Eu vou sentir o que a equipe traz, eu vou sentir o que a Ruth traz, eu vou sentir o que o ambiente tem. Né? Quando nós entramos ali no setting, no pátio, sim. Vamos sentir, gente, tem ar. Eu treino, né, alguns dos meus clientes, que na psicologia a gente não chama de paciente, nós chamamos de clientes. Eu treino, quando a gente vai fazer o treino das emoções, eu os treino a refletir sobre o ambiente, a ouvir. Nós temos 5 sentidos, 5 emoções primárias. Será que alguma coisa tem a ver com a outra? Nós temos visão, e o que nós vemos fala muito com as nossas emoções. Por isso eu falo com as pessoas, onde é que você está inclinando os seus olhos? O que é que seus olhos andam vendo que estão comunicando com o seu interior? Depois tem a audição, o que eu ouço, as músicas. Já viu que tem músicas com notas que nos entristecem? Notas e letras? E letras, que é só desgraças. Eu costumo dizer que às vezes há músicas muito bonitas, mas que depois aquilo é uma desgraceira pegada. Toda a gente se chateia com toda a gente. Exato. Os amores não correspondidos. Exato. E vai alimentando sentimentos. Sim. As emoções alimentam sentimentos. Os sentimentos alimentam pensamentos. Os pensamentos alimentam ações. Nós fazemos o que nós pensamos. Por isso há pessoas que dizem, né, mentalize bastante o que você quer, não é? Sim. Mentalize como será o programa, mentalize o seu carro novo, sim. Você vai adquirir. Por quê? Porque a nossa mente ela vai criando memórias mesmo de coisas que ainda não aconteceram. Coisas que nós vamos criando. Inclusive, da nossa infância, nós trazemos questões que nunca aconteceram, mas elas são verdade. E nós conseguimos contá-las. E eu costumo dizer que nós precisamos descobrir as inverdades que são tão verdades em nossas vidas. As inverdades que na realidade parecem que aconteceram, são verdades. Que aconteceram, mas na verdade foram sentimentos. Eu senti tão fortemente que se tornou uma ação viva na minha mente. Sim. E nunca aconteceu. E muitas vezes não é, ou algumas vezes não é assim, não é? Não é assim, ou não aconteceu exatamente daquela maneira. Então, como fazer aqui este resgate destes traumas, que é um bocadinho aqui, vamos entrar agora aqui no livro, não é? Temos 15 minutos para falar. No livro, como é que surge o livro? O que é que este livro, qual é o propósito deste livro? Esse livro surgiu, primeiro foi quando eu ainda, não profissionalmente, eu atendi algumas mulheres a nível ministerial, e eu senti a necessidade de fazer um grupo de apoio. Porque eram muitos os casos e eu não conseguia atender individualmente, então eu comecei a reunir grupos e contar histórias. Então vamos contar as nossas histórias. E ao contar histórias, nós partilhávamos aprendizados. E o que é que eu aprendo com a sua história? E o que é que eu posso trazer da sua história para mim? E foi quando eu decidi fazer um manual de 10 capítulos. Ok, que Devolve a Minha Vida ou ainda não? Que ainda não era o Devolve Minha Vida, que era um grupo de apoio.
Quando eu faço psicologia, eu olho para o manual que já estava guardado há muito tempo e falo, gente, isso faz sentido. Isto aqui agora, isto que foi feito assim um bocadinho sem saber teoricamente, agora faz sentido aqui com os conhecimentos que eu aprendi. Exatamente. Sim. E aí eu aproveito para incluir aqui algumas questões, né, a nível, não vou dizer científico, mas com algumas estratégias, não é, da terapia cognitivo-comportamental. Faço alguns exercícios também, Sim, né, e coloco para nós cada temos capítulo aqui, um exercício. Nós temos aqui um livro que tem exercícios, não é? Eu tirei o daqui, não é? Olha assim já o veem, olha aqui. Viram como eu sou tão linda? Olha que a moça da capa parece comigo. Parece, não é? Parece consigo. E depois eu vejo que faz sentido e que tem realmente aqui um cunho de cura e que pode trazer alguma cura, alguma transformação mental, não é? A terapia cognitivo-comportamental fala sobre isso. Eu mudo a minha mentalidade, eu mudo a mentalidade do trauma. A maneira como eu vejo. A maneira como eu vejo, a forma como eu absorvi, né? Sim. O significado que eu dei ao trauma, e eu transformo esse significado, eu mudo a minha forma de agir. Agora, nem sempre, Joyce, falámos aqui no princípio de traumas que na realidade eram inverdades, mas, por exemplo, falando aqui concretamente de violência doméstica, há um trauma que aconteceu mesmo de verdade, não é? Sim. Pronto. E a maneira de agir é a mesma? Não. Aí a questão da violência doméstica, o que nós vamos resgatar talvez não seja uma mentalidade do trauma em si. Aconteceu. Ou seja, aconteceu, foi injusto, não deveria ter acontecido. Exatamente. Não era para ser assim, ponto Exatamente. Eu fui vítima e agora sou sobrevivente. Exatamente. Essa é uma transformação. Eu fui vítima, mas agora eu sou sobrevivente. Claro. Então aqui eu vou resgatar, na verdade, valores. No fundo, resgatar-se a si próprio. Exato. Esta pessoa que foi um bocadinho... Valores pessoais, sonhos, capacidade, porque a vítima ela vai se sentindo incapaz, não é? Ela vai perdendo a sua... Ouviu se calhar dizer muitas vezes que não valia nada, que não merecia. Que... Ninguém te ama, ninguém te quer. A única pessoa que tem para você sou eu. Exatamente. Isso. Né? Aqui eu até falo de uma mulher que me procurou e ela, chorando, ela disse, Joyce, eu vou te falar uma coisa. Eu gostaria de estar mal casada. Eu preferia estar mal casada do que só. E eu abracei essa mulher e chorei com ela, porque eu vi o quanto ela estava ferida no seu valor pessoal. Ela preferia estar mal casada. Preferia estar mal casada. Mas isso também já falámos aqui e acontece de muitas pessoas. Preferem ter alguém, mesmo que não seja uma pessoa que sintam que as valorize, do que estar sozinho. Exatamente. Quando estar sozinho é um ponto de vista. Pois, exatamente. Porque eu posso amar a solitude e posso odiar ficar só. Sim. Não é? Ou eu posso ser uma pessoa sozinha, super feliz e desenvolver aí outras atividades e amigos, não é? Então, tudo isso é construído também dentro da terapia. Na realidade, também se pode estar com alguém e estar muito sozinho. Portanto, a solidão na realidade está dentro da pessoa. Está dentro da pessoa, está na forma como nós aprendemos a viver bem, né? Quando se fala de psicologia, fala de bem-estar. E há uma frase que eu acho que eu desenvolvi essa frase, que é o seguinte: nós precisamos viver da melhor forma na circunstância que nos está proposta. Enquanto eu não posso mudar a circunstância, eu vou viver da melhor forma possível. Então, existem homens e mulheres que eles estão tão afundados no problema que eles não conseguem viver mais fora do problema. E quando nós estamos muito afundados no problema, nós não conseguimos força, porque o problema ele tem uma carga negativa muito grande. É quase um buraco negro. Exato, que nos suga. Sim. Então, nós precisamos aprender a sair desse lugar, aprender a pôr foco em outras coisas, até que essa situação se resolva. Eu vou viver da melhor forma possível na circunstância que me está proposta. Então, este livro, Devolve a Minha Vida, que eu ponho sempre lá o A, porque é o português, Devolve a Minha Vida, surge então aqui deste manual, que era aqui um bocadinho informal. Exato. Mas como é que se põe isto em papel e se começa a editar isto e a vender para fora, não é? E não só, ele se tornou um manual. Hoje tem mentoras que usam o manual, que usam o Devolve Minha Vida,
para trabalhar as dores de outras pessoas, não só mulheres, não é? Então, ele começa, eu tenho o desejo de melhorar... A história, não é? Exato. Só para explicarmos, ele tem um bocadinho partes da sua história... E partes de alguns casos clínicos. Exatamente, porque falou aí de uma mulher Exato. que lhe disse isso, não é? Portanto, é aqui um mix das duas coisas. Exato. E trazendo aqui também alguma ilustração e algum caminho, alguma luz espiritual também, né, a nível espiritual, para que as pessoas possam ter o espiritual, como o Dr. Cloninger diz, a autotranscendência, que está muito ligada à fé, é uma ferramenta de coping. De coping? Sim, não sei o que de aprender a lidar com a situação. De aprender a lidar com a frustração. A fé é também um suporte, é um aliado para alguém se segurar, para suportar a situação que está vivendo. Então, eu trago aqui também, que foi a minha tese de mestrado, que foi uma relação entre autotranscendência e pacientes com perturbação depressiva. A fé pode nos ajudar a sair da depressão? A fé pode nos ajudar a lidar com trauma? Crer que há algo melhor para mim amanhã? Crer que há um Deus que pode me dar um suporte, isso pode ser uma ferramenta de coping para mim? Então, há muitos casos em que nós vemos pacientes nos contar que a fé os levou a um caminho maior, que os levou a superar a dor. A conseguirem ter a sua vida de volta. A conseguirem ter a sua vida de volta. Então, é um misto de ciência, de emoções, de fé. Da fé também, da minha fé também. E dessa capacidade de aprender a lidar com as situações com um foco, como diz o Dr. Augusto Cury, com um foco, uma janela de mais luz e não uma janela killer, não uma janela de morte, mas uma janela de luz, uma janela light, que me leva a abrir os meus horizontes e não me focar somente no problema. E eu acredito que esse tema, Devolve Minha Vida, deve ser um grito que está na alma de muitos portugueses, de muitos europeus, americanos e tantas outras nações. Que a sua vida já não está lá, não é? Já não está lá. Eu preciso da minha vida de volta. Quantas mães se perderam na maternidade, não é, Ruth? É verdade, sim. Quantas mulheres se perderam no casamento? Quantos homens se perderam no casamento? Um lugar que era para ser feliz se tornou um lugar, muitas vezes, de sufoco. Onde a pessoa já não é ela própria, não é? Ou já não reconhece a pessoa que é. Não é? Que está muito ligado à violência doméstica, porque quando eu não permito que o meu esposo seja ele mesmo, eu estou infringindo a liberdade dele. Não é? Isso é um ato violento. E ao contrário é a mesma coisa, sempre é violento aqui quando não se respeita. Então este livro tem aqui uma frase que diz: conta como eu desenvolvi dependências emocionais e necessidade de aprovação, que nós já falámos aqui. Exato. Portanto, as pessoas vão poder aqui, com este livro, com estes exercícios que também refere, descobrir em si alguns sabotadores. O que é um sabotador? Que, no caso, a rejeição me fazia praticar, me autossabotar, fazendo só o que os outros queriam que eu fizesse. Deixando de lado o que eu realmente queria. E isso mata o nosso interior, isso mata a nossa identidade. Então, porque não necessidade... é essa a solução, não é? A pessoa nunca é aniquilar-se, não é? Nunca é aniquilar-se. Não vai ser feliz, não vai viver. A rejeição, vamos lá. Todos os dias nós estamos rejeitando coisas, todos os dias nós estamos rejeitando pessoas. Hoje você escolheu vir de calça verde. Por que é que não veio de amarela? Não tenho. Mas gostava de ter. Não é? Portanto... Olha, hoje eu decidi vir de azul. Sim. Por que eu rejeitei o casaco verde? Sim. Não é? Às vezes é só porque não aprecia hoje, pronto, não tem nada. Por que eu rejeito estar com alguém? Por que eu rejeito? Todos os dias nós estamos rejeitando. E todos os dias nós estamos sendo rejeitados, tendo opções. E vamos aceitar que nós rejeitamos? Sim. Vamos aceitar que ninguém é obrigado a querer estar conosco? Claro. Assim como ninguém pode me obrigar a que eu esteja com eles. E se eu estou sendo rejeitado nesse ambiente, eu preciso ter um pensamento positivo sobre isso. Ou eu posso ter um pensamento negativo? Me rejeitaram, ninguém me quer, ninguém me ama. Não, ei, esse ambiente não me quer? Espera aí que eu tenho
todo um horizonte. Sim. A rejeição que eu sofro aqui, ela pode me empurrar para um propósito maior. Quando eu penso assim, eu abro horizontes, eu trago à existência um pensamento alargado e não afunilado que me leva para destruição, né? Então, de onde é que eu posso tirar forças? De qual janela eu quero tirar forças? De qual estratégia? Vai precisar de forças para sair daquilo, portanto pode escolher já olhar para o bom ou gastar a força no mal, não é? Exatamente. É um bocadinho aqui uma decisão também. E gastar a força no mal é perder força. Exatamente. Não é? Joyce, para alguém que esteja a ouvi-la e que está a dizer eu preciso de falar com esta mulher, eu preciso de ajuda, como é que a podem contactar? Para quê? Tá. Então, hoje eu estou atendendo como psicóloga clínica, online, não é? Estou em gabinete online e podem contactar comigo pelas redes sociais, @joycenogueira.oficial. Joyce que tem Y, não é? Tem Pronto, Y. Quem está a ver em rodapé, mas só nos estiver a ouvir Joyce Nogueira, tem aqui um Y. Exato, @oficial. E nós podemos sim agendar algo que possa trazer aqui um oxigênio, não é, para esse momento que essa pessoa pode estar a viver. E tem também o livro Homens e Mulheres, eu atendo. Pronto. Eu não atendo crianças e adolescentes em alguns casos, por ser online. Pois. Tá? Então, o livro está sendo vendido tanto aqui quanto no Brasil. No Brasil pela livraria IP das Letras, aqui em Portugal pela livraria Atlântico, FENAC, Bertrand. Todos têm este livro, Todos têm. Podem... Pelo site. Que também é aqui uma boa sugestão de uma oferta. Nós estamos agora aqui, já passou? Olha, não sei se já passou, pronto, isto é agora... Maio. Maio, mas pronto, é o princípio de maio é das mães, eu acho que ainda não passou nada. Não passou. Estava-me quase a enganar, portanto é uma boa prenda para o Dia da Mãe. Claro que sim, para uma amiga. Sim, para uma amiga que seja mãe ou não, mas porque vem aqui as mães. Claro. Joyce, foi um prazer falar consigo. Planos para o futuro? Assim, muito rápido. Segundo livro saindo agora em maio, chama-se O Tesouro do Descanso. O Tesouro dos... Ai, eu gosto desse tesouro. Tem que ficar a trazer. Que vem, acredito eu, aí com muita coisa boa para quem tem pensamentos acelerados, para quem está perdido nesse mundo de eu tenho que ser tudo e mais alguma coisa. Né, das pessoas que não conseguem parar e não fazer nada, né? Ficar simplesmente... E saborear o momento. Saborear o momento. Ele vem aí com algumas técnicas, dicas e testemunhos pessoais também. Joyce, foi um gosto falar consigo. Obrigada. Aqui em nome de toda a equipa desejamos tudo bom para si, para a sua filhota e para os outros filhos que não vieram, podiam ter vindo todos. Tudo bom e quando tiver aqui um novo livro... já sabe, tem aqui um espaço para conversarmos mais um bocadinho e vir conhecer a Cláudia, porque eu acho que ela teria adorado ter conhecido aqui a Joyce hoje e ter conversado consigo eu também venho um bocadinho. Sempre. Pronto, está aqui combinadíssimo. Obrigada, bom, Ruth, muito obrigada. E foi aqui esta conversa, então hoje falámos aqui com Joyce Nogueira sobre este livro Devolve Minha Vida, falámos um bocadinho sobre gestão emocional, falámos sobre este resgate da sua própria vida, que pode estar refém de algum trauma, de alguma situação que aconteceu na realidade ou que aconteceu para si só, não é? Na realidade, as situações são nossas, não é? E nós vivemos-las como é. Ficámos a conhecer também aqui o percurso desta mulher e volto aqui a deixar esta nota muito importante. Se precisa de ajuda, se não está a conseguir lidar, se já são muitos dias que está triste, que não está a conseguir fazer as suas atividades do dia-a-dia normais, por favor, procure ajuda. Com a Joyce, com tantas outras psicólogas que temos tido aqui, procure alguém com quem simpatiza, mas não precisa de ficar assim porque queremos mesmo. Sempre dizemos que seja a sua melhor versão. E como dissemos no Dia das Mulheres, o melhor está por vir. Beijinhos, até ao próximo programa.